Sejam bem-vindos ao canal Matemática de Graça, sou o professor Eduardo Eric e o assunto de agora é potenciação e suas propriedades. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, volte lá, assista antes de ver essa aula. Então nós temos primeiramente os casos particulares, que são, primeiro caso particular é qualquer número elevado a 1, ele é igual a ele próprio. Por exemplo, 2 elevado a 1, ele vai ser 2. 5 milhões elevado a 1 vai ser 5 milhões. Então é a mesma coisa. Aqui, o segundo caso particular é quando eu tenho um número onde esse número é diferente de zero, qualquer outro número aqui que for diferente de zero, elevado a zero, sempre será 1. Dependente do número. Se for 10 elevado a zero, 1. Se for 20 elevado a zero, 1. Se for 5 milhões elevado a zero, vai ser também 1. Próxima propriedade é 0 elevado ao número, só que esse número precisa ser maior do que zero. Ele vai ser zero. E aqui eu tenho A elevado a um expoente negativo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que A tem que ser diferente de zero e N é um número inteiro positivo, ou seja, um número maior do que zero. Então, você vai colocar o 1, e esse A, a nossa base aqui, vai vir aqui para baixo, e o N, que estava aqui negativo, ele vai ficar positivo. Então, esses são nossos casos particulares. Antes de mais nada, antes de eu já estava me esquecendo, a observação. É necessário que sejam cumpridas essas condições, pois senão nós caímos no caso de indeterminação, que é só estudado no ensino superior. Então, a gente não estuda, nem no ensino fundamental, nem no médio, essa indeterminação. Então, essas propriedades funcionam desde que sejam satisfeitas essas condições, beleza? Então, vamos para o próximo, que são os exemplos. Aqui eu coloquei, exemplo, primeiro caso particular, 1004 elevado a 1 é o próprio 1004. 50 elevado a 0 é igual a 1. 0 elevado a 200 é igual a 0. E 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5 elevado a 1. Então, são esses exemplos. Nós temos agora as propriedades de potências de mesma base. Se a base é 2, a outra base também tem que ser 2. Nossa primeira propriedade é A elevado a m vezes A elevado a n. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Na nossa segunda, nós temos A elevado a m dividido por A elevado a n. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Na nossa terceira propriedade, eu tenho A elevado a m elevada a n. Tenho a elevada do elevado. Então, eu tenho que A vai ser a multiplicação dos meus expoentes. E eu tenho dois números, A vezes B elevado, os dois ao mesmo tempo, elevados a m. Então, vai ser A elevado a m vezes B elevado a m. E no 4.1, que eu coloquei aqui, que vem do 4, eu tenho A dividido por B elevado a m é igual a A elevado a m dividido por B elevado a m. Então, essas são as propriedades de mesma base. Vamos exemplificar a primeira propriedade. Tenho aqui o 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado à quarta potência. Vamos desmembrar eles aqui para vocês conseguirem entender. Eu tenho, então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 elevado à quarta é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 setes aqui, que equivale a 7 elevado à sexta, que é justamente 2 mais 4. Então, toda vez que eu tiver a mesma base, isso vale somente para a multiplicação. O erro mais comum é quando aqui tem um sinal de mais, vocês fazem essa propriedade. Essa propriedade acontece apenas com o sinal de multiplicação aqui. Então, vamos para a próxima. Eu tenho a segunda, que é parecida com a primeira. Lá era a multiplicação, aqui nós temos uma divisão. Então, no meu exemplo aqui, nós temos 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado ao cubo. Se eu pegasse 5 elevado a 5, vou botar 5 aqui e vou botar 3 5 aqui. Como isso daqui é uma divisão, eu posso cancelar esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5. Me sobrou o quê? Apenas 2 5. Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. É a mesma coisa que 5 menos 3. Então, erro mais comum é se lá na multiplicação, quando não está mais, vocês querem fazer a propriedade,
Aqui, quando está menos, vocês querem fazer a mesma propriedade. Então, prestem atenção. Lá na primeira, só multiplicação, e aqui apenas na divisão. No terceiro caso, nós temos o seguinte: 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, eu tenho 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, por causa desse 3 aqui. Então, eu tenho 3 vezes. O que eu vou fazer? Agora, eu vou desmembrar cada 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 10 vezes 10, 10... contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 10 elevado a sexta, que é o mesmo que 2 vezes 3. Na próxima propriedade, nós temos o seguinte. Eu coloquei aqui 7 vezes 5 elevado à quarta potência. Então, vou pegar esse 7 vezes 5 e vou repeti-lo 4 vezes. 7 vezes 5, 7 vezes 5, 7 vezes 5, 7 vezes 5. Vou reorganizar. Se aqui é uma multiplicação, eu vou botar todos os 7 de um lado e todos os 5 de outro. Então, eu botei aqui todos os 7 de um lado e todos os 5 de outro. Então, aqui eu tenho 4 7s e eu tenho 4 5. Então, vai ficar 7 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta. Exemplificando a propriedade 4.1, nós temos o seguinte: 4 quintos elevado ao cubo, que é igual a, como tenho 3 aqui, então vai fazer 4 quintos vezes 4 quintos vezes 4 quintos, que é igual. Vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes 5 vezes 5. Como aqui aparece uma multiplicação com 3 quatros, então vai ficar 4 elevado ao cubo. E aqui tem 3 5, então vai ficar 5 elevado ao cubo. Pois bem, esse é o final da nossa aula. Se gostou, deixe seu like e, se possível, se inscreva no canal. Se não gostou também, coloca no comentário que a gente pode melhorar, que no futuro espero que nossos vídeos fiquem mais interessantes. Fiquem com Deus e bons estudos. E até a próxima.